Olá, professora! Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para aprender um pouquinho mais da sua gestão emocional. E olha só, deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece, eu sou Rafaela Ferreira, gestora pedagógica, terapeuta comportamental, arquiteta e professora. Sou professora de História da Arte do Ensino Médio. E nessa nossa aula, eu tenho um objetivo a cumprir com vocês, porque eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, solidão. Mas por que esse tema? Se você já tem me acompanhado, você tem visto que nas aulas passadas nós estamos tratando de estatísticas que foram levantadas pela Nova Escola em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, uma pesquisa feita em 2022, aonde, junto com educadores, levantaram então uma estatística sobre a saúde mental. As pesquisas apontaram o seguinte, que 21,5% dos educadores brasileiros entendem que a sua saúde mental está ruim ou muito ruim. Não é boa ou ruim, é ruim ou muito ruim, 21,5%. E dentro dessa estatística, ainda dados mais alarmantes foram levantados, aonde 60% entendem que estão sofrendo de sentimentos intensos e frequentes de ansiedade, 48% de baixo rendimento e cansaço excessivo, 41% de dificuldade para dormir, fora as dificuldades de socialização, isolamento e sensação permanente de tristeza. E olha só como isso é sério, professora, porque estamos falando de educadores, estamos falando de nós, professores e professoras. Então, nós temos que ter clareza se nós não estamos dentro dessa estatística ou caminhando para ela. E quanto mais clareza nós tivermos, mais fácil é de olhar para nós e assim poder regular de novo e entender qual o processo que nós estamos vivendo. Então, por isso que o tema de hoje chama solidão. O tema de hoje, ele tem a ver com a questão do isolamento, mas eu queria definir algumas coisas aqui para vocês em relação a isolamento e a solitude também, para que a gente possa entender. Então, nós vamos falar um pouco mais dessa questão de isolamento. Por quê? Na pandemia, de certa forma, todos nós fizemos um isolamento involuntário. Nós precisamos ficar isoladas em casa, nos afastando então do convívio social. Quando nós vamos falar do isolamento voluntário, é aqui que é a questão, é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque o isolamento voluntário, ele também é diferente da solitude. A solitude é quando você vai buscar um momento, não é sempre, mas um momento aonde você pode então se regular, ficar sozinha, fazendo as suas coisas do jeito que você gosta. Agora, quando você busca isso com frequência e começa a se afastar, inclusive, das pessoas, aí nós temos que observar e entender quais os prejuízos que isso traz também para as nossas vidas. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Quando eu mudei de profissão, eu deixei a arquitetura e me dediquei 100% para a educação. Tem um cabelo aqui que está me incomodando. Me dediquei 100% para a educação. Eu trabalhava de segunda a sexta, trabalhava de manhã, tarde e à noite também, porque eu estava lá na coordenação do cursinho. Eu chegava sexta-feira, eu trancava a porta do meu apartamento e eu abria na segunda-feira de manhã. Porque aquele tempo para mim de sábado e domingo, ficar lá maratonando séries, estudando, ouvindo música ou então cuidando do meu cachorrinho, era extremamente importante para mim. Porque eu estava me regulando, eu estava me autorregulando. Quando alguma amiga chamava para sair, ok, vamos sair e tudo mais. Quando meus pais me chamavam ou os meus irmãos me chamavam para ir na casa deles, ok, eu vou na sua casa, né? Ou recebia alguma amiga que vinha de São Paulo para cá para passar o final de semana, sem problema nenhum. Mas eu precisava daquele momento de solitude, eu precisava daquele momento para regular as coisas que estavam acontecendo, porque eu tinha mudado de profissão.
Eu trabalhava com arquitetura, eu trabalhava com blocos, com tijolos, com coisas que não falam. E aí eu fui para a escola e o que eu mais ouvia era pessoas falando o tempo todo. Era aluno falando, era pai falando, era professora falando, era uma falação só. Então eu precisava daquele momento para poder aquietar a minha mente, para poder regular o meu sistema, para que na segunda-feira eu voltasse para aquele ambiente novamente. E fora que eu aproveitava muitas vezes esse momento de sábado e domingo para poder estudar, né, porque eu estava fazendo pós-graduação em gestão empresarial também, então eu aproveitava também para estudar, fazer algumas coisas ali que era do meu feitio, ok, perfeito quanto a isso. E muitas vezes aí você fala assim, nossa, mas você se sentia desanimada? Não, eu não me sentia triste, eu não me sentia desanimada, eu só queria ficar quietinha comigo, né? E tá tudo bem, não tinha problema quanto a isso. Aí você pode muitas vezes não ter passado essas mesmas coisas que eu passei, mas quantas e quantas vezes também, quando a gente está muito sobrecarregada, né, de informação e de conversas e tal, você pode até estar no meio de pessoas, mas parece que você dá uma desligada, né, e você está ali de corpo presente, mas a tua mente está em outro plano, em outro hemisfério, em outro planeta talvez. Como isso já aconteceu com você, né? E quantas vezes isso acontece com você? E aí, quando a gente olha para isso, deixa eu só pôr meu mouse para cá, quando a gente olha para isso, e você fala assim, mas e agora, Rafa? Olha, aquela frase que diz assim, né? Quem te viu e quem te vê. Hoje, eu não preciso mais ficar um final de semana para me regular ou ficar um final de semana quietinho e tudo mais. Não! Com força emocional, gerindo as minhas emoções, entendendo os meus pensamentos e sabendo como é que, né, tendo essa autogestão, hoje eu sou uma pessoa que, poxa vida, eu entro no meu apartamento na sexta-feira, se eu quero sair do sábado eu saio, no domingo eu saio e eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada, não me sinto triste nem frustrada e ficar aqueles momentos em casa, quando eu precisava ficar quieta ali e tudo mais, existia um momento, era algo que foi passageiro, mas não foi algo constante na minha vida. Hoje, olhando, me comparando o que eu sou hoje para aquilo que eu era, hoje com a força emocional sou muito mais feliz. No trabalho e em casa, nos relacionamentos com as pessoas, eu tenho um sorriso mais aberto no meu rosto, viajo mais, acabo comendo mais também, né? Mas tenho muito mais tempo de qualidade para valorizar o meu dia e valorizar as coisas que acontecem. Isso faz com que eu não fique irritada muitas vezes? Não, muitas vezes eu tenho sentimentos, né? Mas aí a gente consegue fazer essa regulação, mas eu não preciso ficar isolada voluntariamente para que isso aconteça. Às vezes é interessante, mas quando nós vamos buscando somente esse recurso, aí se torna um pouco perigoso. Quando eu vou me distanciando das pessoas, quando eu vou querendo me afastar das pessoas, quando eu vou querendo ficar só comigo, quando eu vou querendo ficar somente com os meus pensamentos, quando eu vou querendo ficar somente com os meus sentimentos, quando eu vou querendo deixar as pessoas de lado e eu vou querendo cada vez mais me isolar, isso é perigoso. Aqui está o perigo. O perigo não é uma vez ou outra você querer ficar sozinha. O perigo está em você buscar isso de forma voluntária, constantemente. O isolamento, quando ele vai acontecendo dessa forma, ele já deixa, né, de ser algo produtivo para nós. E ele começa a ser improdutivo. Por quê? Porque o isolamento social, ele é um comportamento que ele vai surgindo, né, de dentro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e ele vai cultivando dentro de nós cada vez mais esse sentimento de
afastar. Não, eu não quero a convivência com o outro, eu não quero saber o que o outro está pensando, eu não quero saber o que o outro vai falar, porque muitas vezes a nossa mente está cheia, está abarrotada de coisas e nós precisamos achar meios de esvaziá-la, não só nossa mente, mas também como os nossos sentimentos. E quando eu vou buscando esse afastamento, isso vai influenciando diretamente, sabe aonde? Na minha personalidade, nas minhas opiniões e no meu humor. Sim, quanto mais eu vou me isolando das pessoas voluntariamente, quanto mais eu vou querendo me afastar, quanto mais eu vou querendo ficar só com os meus pensamentos, só com os meus sentimentos, isso vai mudando o meu humor, isso vai mudando as minhas relações, e isso vai trancando a minha mente. Por quê? Porque eu não busco outras interações. Então eu vou ficando cada vez mais aqui dentro, cada vez mais preso aqui, sem saber como lidar com tudo isso. E não é porque eu estou buscando um autoconhecimento. Não, não é. É porque eu estou buscando um isolamento, porque eu não sei como lidar com tudo isso. Eu não estou sabendo como lidar. E isso muitas vezes atrapalha o nosso convívio, sem sombra de dúvidas, porque nós, como seres humanos, você como professora, eu como professora, os nossos alunos, qualquer indivíduo, nós somos feitos para sermos sociais. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos um dos outros para vivermos. Eu preciso do meu aluno, o meu aluno precisa de mim, eu preciso do meu colega de trabalho, minha colega de trabalho precisa de mim, eu preciso da minha direção, da minha coordenação, eu preciso do contato humano. Porque eu preciso? Porque nós, como seres humanos, como professoras, como alunos, como direção, como qualquer pessoa, como seres humanos, nós precisamos do convívio humano. E quando a gente vai se afastando voluntariamente dessas interações, dessas atividades sociais, isso vai nos trazendo prejuízos. Se eu continuasse mantendo aquela minha postura, provavelmente isso teria me trazido prejuízos, mas naquele momento, naquele período, naquela época, aquilo era importante num período de transição. Eu estava fazendo uma transição e essa transição precisava que eu acalmasse também a minha mente, mas aí com força emocional e entendendo aquilo que estava aqui dentro dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, eu fui buscando outros recursos também para poder regular e fazer tudo aquilo que eu precisava naquele momento, para que hoje eu pudesse estar aqui também. Aquilo me trouxe até aqui, mas de uma forma que veio com a força emocional. Então, quando nós olhamos para esse comportamento de isolamento, como é que ele começa a acontecer? Ele tem duas etapas. Primeiro é no silêncio. As pessoas começam a ficar mais silenciosas e gradualmente elas vão deixando de falar e de prestar atenção no que ocorre ao seu redor, se desconectando de outras pessoas e se isolando dentro de si. Agora presta atenção, professora, no que eu vou falar. Por favor, olha só o que está acontecendo. Aqui é um isolamento voluntário, certo? Aonde eu vou me afastando das pessoas. E sabe aquele aparelhinho chamado celular? Aquele aparelhinho chamado celular nas mãos dos nossos adolescentes e das nossas crianças, isso também tem provocado neles um isolamento. Por quê? Porque eles vão deixando de falar e de prestar atenção no que ocorre ao seu redor. Eles vão se desconectando das pessoas e se isolando para dentro de si. Entende como isso é sério? Você pode perceber numa mesa de restaurante quando você sai, ou então, o que acontece? A criança fica lá olhando e ela nem está prestando atenção no que está acontecendo. Não precisamos ir para o restaurante, não. Olha para a sala dos professores. Olha para a sala dos professores, muitas vezes quando você chega lá, está todo mundo lá, olhando para o celular de cabeça baixa.
e nem prestando atenção no que está acontecendo, só prestando atenção a hora que faz o sinal, né, pé, para que você volte para a sua sala de aula. E outra coisa que você pode prestar atenção, essa semana agora que passou, eu estava conversando com um professor de matemática e ele falou assim, olha só a sala, bateu o sinal, ele saiu da sala, ele parou um pouquinho na frente, no que bateu o sinal, os alunos pegaram os seus aparelhos celulares e começaram a mexer no aparelho celular, não trocando palavras e conversas uns com os outros. Então é interessante a gente fazer esse paralelo para que a gente possa entender o porquê que nós estamos caminhando, né, nesse curso, por que muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com os nossos alunos, porque de certa forma está acontecendo esse isolamento. Talvez não possa ser voluntário, eles queiram esse isolamento, mas já está de certa forma intrínseco no comportamento. Então, presta muita atenção aqui, professora. Então, e a segunda forma aqui que nós podemos observar também é quando nós, como seres humanos, apresentamos a necessidade de nos afastarmos dos ambientes e das pessoas. E isso pode ser por inúmero motivo. E aí eu vou deixando de ter amigos, eu vou deixando de ter o convívio com os meus familiares, eu vou deixando de ter o convívio social. E isso faz um mal danado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas vão se acostumando com isso. Vão se acostumando com isso e achar que esse modo de vida solitário, esse modo de vida, vivendo aqui numa solidão porque perde-se a sua essência, na solitude não se perde a essência. Quando eu estava lá, né, fechava o apartamento e abria, eu buscava ali a minha essência para poder me regular, para poder isso, para poder aquilo, entendendo, buscando bons livros, buscando boas séries, estudando, brincando com o meu cachorrinho, para poder então me reestruturar para a semana. Aqui é diferente. Agora, quando eu entro nesse processo, aonde eu vou me isolando das pessoas voluntariamente, eu vou deixando de prestar atenção nas coisas que estão ao meu redor, eu vou buscando uma vida de afastamento do convívio social, dos meus familiares e assim por diante, isso faz um mal enorme à saúde, porque isso não é ideal. Nós não nascemos para ser solitários. Nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver em sociedade. E isolamento é ao contrário de conviver. Sim, o convívio estabelece laços, o convívio estabelece novas amizades, o convívio estabelece conflitos também, onde a gente vai aprendendo, né, a se regular e a entender o outro. É no conflito que eu vou ajudar o outro, é no convívio, melhor, né, que eu vou ajudar o outro vai me ajudar de forma espontânea também. É assim que nós encontramos oportunidades de crescimento. É no convívio, é nos relacionamentos. E quando nós nos relacionamos, nós podemos olhar também formas de crescer, porque eu vejo muitas coisas da minha personalidade estampada naquilo que o outro também faz. E isso eu só posso ver a partir do momento que eu tenho relacionamentos, a partir do momento que eu não me isolo, a partir do momento que eu tenho um convívio. Tá? Então, eles são importantíssimos para nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas melhores com os outros, pessoas melhores conosco mesmo, pessoas melhores como cidadãos e como indivíduos. Por quê? Porque o mundo está cheio de desafio. Tem muitas vitórias, temos muitos medos, temos muitos desejos e os meus são diferentes dos outros, mas quando eu vou aprendendo com os outros, isso me dá uma gama de conhecimento muito maior. Então, nós somos sim, por natureza, seres sociáveis, que necessitam constantemente do contato com os seus semelhantes. E é tão interessante porque muitas vezes esse contato com o semelhante, ele se faz de forma difícil. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que sofrem por ansiedade quando precisa, né, se relacionar ali com algumas pessoas. Tem pessoas que têm depressão, fobia social,
mas ele é necessário para a nossa saúde. O convívio é necessário para a nossa saúde. Olha a ansiedade aqui de novo, né, sendo colocada. Uma pessoa que vive sozinha, ela também vai gerar ansiedade. Por quê? Porque ela não quer se relacionar com aquele, ela não quer com aquele, e aí ela fica presa, travada na sua mente. E travada na sua mente, sem novas informações, sem novas perspectivas, isso também gera problemas graves e sérios. Um deles, inclusive, é a ansiedade. Não é à toa que 60% da pesquisa apontou que os nossos professores, os nossos educadores estão sofrendo de sentimentos frequentes e intensos de ansiedade. Então, quando nós olhamos para isso, esses relacionamentos interpessoais, os relacionamentos que nos levam a ter esse contato, eles vão colaborar para o nosso autoconhecimento. E essas características nos ajudam nesse relacionamento com o próximo. E olha só, né, quando a gente fala isso, muitas professoras já passaram pelos nossos treinamentos também, e elas nos deixam aqui alguns depoimentos. Olha a Tatiane, o que ela diz assim: hoje eu aprendi a ser mais leve, aprendi a gerenciar melhor minhas emoções, passei a ser otimista e ser grata pelas coisas simples que a vida me oferece. Olha esse outro depoimento da professora Raquel. Aprendi a elaborar o luto e estou trabalhando isso muito melhor com a resiliência. Aprendi a parar de pensar e ver como a vida é maravilhosa. Então, quando a gente para e olha para essas situações, quando a gente aprende a conviver e aprende com trocas de experiência com pessoas que estão aí buscando o mesmo caminhar que nós, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. E eu não vou buscar isso na solidão. Eu não vou buscar isso se eu vou ficar sozinha, se eu vou me afastar das pessoas. Eu não consigo buscar isso sem alguém ao meu lado. E quando a gente olha e fala assim, mas tá, Rafa, qual é então a base do sentimento da solidão, a base do sentimento do isolamento? Eu vou escrever qual é essa base aqui para você e talvez você fique até surpresa, mas a base desse sentimento chamado, sentimento chamado solidão, ou então dessa atitude voluntária do isolamento, é essa aqui, é a autossuficiência. Por que a autossuficiência? Porque nós achamos que nós não precisamos de ninguém. Nós achamos que só nós nos bastamos. E aqui tem um grande equívoco. Eu posso me autoconhecer, eu posso ser feliz comigo mesma, mas eu não posso entender que eu sou autossuficiente, que eu não dependo de ninguém e que ninguém é importante para mim e que as pessoas são menos que eu. A autossuficiência, quando ela é levada para uma forma aonde eu vou isolando as pessoas, aonde eu vou ignorando as pessoas, aonde eu não vou querendo me unir com as pessoas, aonde eu vou deixando as pessoas de lado, essa autossuficiência, ela não é saudável. Nós ajudamos tanto os nossos alunos, nós ajudamos tanto os outros, mas muitas e muitas vezes nós não queremos ajuda. Muitas vezes precisando, mas nós não queremos ajuda. Por quê? Porque essa tal dessa autossuficiência nos basta. Nos basta. Mas nós sabemos que não é assim também, né, professora? Por quê? Porque quando nós olhamos para o outro, nós precisamos do outro para sobreviver. A autossuficiência emocional é a ilusão. A autossuficiência emocional é a ilusão de que dá para ser feliz por conta própria. Não dá para ser feliz por conta própria. Isso é uma ilusão. Você precisa do outro para compartilhar. Você precisa do outro para
sobreviver. Você precisa do outro para ser quem você é. Guarde isso, professora. Você precisa do outro para ser quem você é. A autossuficiência emocional, então, é uma ilusão que ela vai nos ferindo a longo prazo. Ela vai nos ferindo. E as pessoas que se sentem tão independentes, né, com a sua autossuficiência, quando não é levada da maneira correta, elas vão se tornando egocêntricas. O meu é melhor, tudo é para mim, é o meu que presta, o seu não, eu tenho sempre razão, você não, porque vão se tornando egocêntricas e vão também desrespeitando o outro, vão tratando os outros com sarcasmo, vão tratando os outros com desdém. Por quê? Porque o egocentrismo, diante dessa autossuficiência, só ela basta. E isso vai nos levando também para um momento de isolamento voluntário, e isso nos leva à solidão. Então, quando nós vamos olhando para isso, porque assim, Rafa, mas é errado ser suficiente, se achar suficiente? Não é errado achar suficiente e entender que você é feliz por conta própria. Sim, você pode ser feliz, mas você não pode deixar com que essa sua autossuficiência machuque os outros e se torne num egocentrismo aonde você é melhor do que todo mundo. Isso não. Isso não. Porque isso aí é falta de autoconhecimento. Eu sei quais os recursos que eu busco em mim para ser feliz. Eu sei quais os recursos que eu tenho que colocar na minha mente, no meu sentimento, quais as mudanças que eu tenho que fazer, quais as ações que eu tenho que tomar, as escolhas que eu tenho que ter para me sentir uma pessoa realizada. Eu sei disso, então eu preciso pôr isso em prática. E isso depende de mim, mas eu faço isso por quê? Porque eu convivo com as outras pessoas. Porque eu sei quando a minha autossuficiência está ultrapassando os limites. Então, peraí, se está ultrapassando os limites, para. Porque você está levando tudo isso para o seu egocentrismo, achando que você é melhor do que qualquer um, achando que você é quem manda, que você é quem pode, que a sua palavra é lei, e não é bem por aí. E isso machuca a você e machuca as outras pessoas também. Então, quando a gente, para quebrar essa autossuficiência, nós precisamos de ajuda. Para quebrar e entender todo esse processo que já muitas vezes está construído, isso nos faz querer nos afastarmos das pessoas, isso precisa também ter força emocional. Por isso que eu ajudo professoras a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E aí, quando nós vamos olhando para tudo isso, lembre-se sempre disso. Eu sou quem eu sou porque somos todos nós. Eu sou porque somos todos nós. E eu já vou falar um pouco sobre isso também. Então, nós precisamos sim de ajuda para transformar a nossa arrogância, para transformar a nossa autoconfiança em amor próprio. Arrogância, autoconfiança, egocentrismo não significa amor próprio. Então eu preciso saber como transformar a minha arrogância, a minha autossuficiência, o meu egocentrismo em amor próprio. Então eu conheço muitas professoras, e olha que eu conheço professoras, hein? Eu conheço professoras que muitas vezes acham que a pessoa arrogante, aquela lá metida e tudo mais, mas não, isso também é uma forma irreal de ver. A pessoa arrogante é aquela que acha que não precisa de ajuda. A pessoa arrogante é aquela que acha que ela se basta. E não é bem assim. Arrogância, egocentrismo, autossuficiência, achando que você se basta, isso não vai te levar para lugar nenhum. Quer dizer, isso vai te levar para um lugar, mas um lugar nada bom. Nós precisamos de ajuda para transformar tudo isso em amor próprio. Então, eu queria contar para vocês uma história, e essa história norteia a minha vida. Por que essa história norteia a minha vida? Porque é uma das bases
das filosofias que eu olho e falo assim, tem que ser assim. Nós na educação temos que ser assim. Nós temos que gerar isso, aprender e entender isso de uma forma muito real e concreta. Numa aldeia africana, um antropólogo, ele visitou essa aldeia, ele estava conhecendo as culturas africanas e ele propôs, então, uma brincadeira com as crianças. Ele pegou um cesto de frutas e balas e colocou embaixo de uma árvore, fez uma risca no chão e ele falou assim para as crianças, fiquem todos aí e eu vou colocar as frutas embaixo daquela árvore. E aí ele colocou então as frutas embaixo da árvore e falou para as crianças, vocês fiquem aqui, vocês fiquem aqui. E assim que eu der o sinal, assim que eu apitar, quem chegar primeiro ao cesto de frutas e doces vai ganhar toda ela para você sozinho. As crianças toparam a brincadeira e assim que o antropólogo apitou, elas pegaram, deram as mãos e juntas elas foram correndo até o cesto de doce e frutas. Sentaram ao redor da cesta e dividiram as frutas, dividiram os doces, dividiram ali. O antropólogo, ao olhar aquilo ali, ele falou assim, mas por que vocês fizeram isso? Se quem ganhasse a corrida iria ganhar toda a cesta só para si. Aí uma das meninas olhou para o antropólogo e disse assim, Ubuntu, tio, Ubuntu. Como eu posso ser feliz se o outro vai estar triste? Ubuntu para você. Como eu posso ser feliz se eu sei que o outro está triste? Ubuntu significa eu sou quem sou, porque somos todos nós. Eu sou quem eu sou, porque somos todos nós. Então nós temos que ter isso numa consciência muito grande e muito mais aberta. Por quê? Porque eu sou quem eu sou, porque somos todos nós. Então, quando nós olhamos para isso, eu trouxe agora, o nosso momento aqui, momento arte, e eu trouxe diante dessa filosofia também, e entendendo que nós precisamos olhar para o outro, ser com o outro, e não nos distanciarmos, não nos isolarmos voluntariamente. Esse artista é Dogzin, ele é da África do Sul e ele começou a registrar suas artes nas ruas de Joanesburgo em 2008. E ele passou a ver essa liberdade de poder expressar suas artes nas paredes das casas, nos muros, no ano de 2008, e assim ele foi tornando as ruas e as cidades mais coloridas em Joanesburgo. E ele vai utilizando cores fortes, cores alegres, vibrantes, envolvendo personagens famosos, crianças também, e em muitas das suas obras ele coloca essa aura aqui, brilhante, ao redor das imagens das quais ele pinta. E onde que ele mais coloca essas imagens são nas townships, que são os bairros criados no período do apartheid para afastar a população negra do centro das cidades. Então essas townships, elas ficavam afastadas do centro das cidades e é ali aonde ele faz as suas maiores obras. Ele cresceu e foi criado em Joanesburgo e ele faz as suas obras lá. E ele diz o seguinte, seria ótimo poder comunicar através da arte o que a linguagem não permite. Ter a possibilidade de interpretar os anos de perseguição em obras de arte que influenciam de forma positiva, que ressoam com a vida cotidiana e para sempre vibrar espaços mundanos e incentivar o otimismo nas mentes dos jovens e aumentar a confiança, erradicar a dúvida e o medo nos cérebros humanos e inspirar a paciência e a persistência, e isso está acontecendo.
uma obra de arte por vez. Então, através da sua obra de arte, ele quer mostrar e quer erradicar muitas coisas das quais ele viveu e aconteceu e passar para a mente dos jovens o otimismo, a esperança, a confiança, para poder erradicar o medo que existe nessas mentes e assim inspirar. Inspirar o quê? A persistência. E ele vai vendo isso nas suas obras estampadas na cidade. Então, quando a gente olha para uma obra dessa, num local como esse, vendo a história que já tem por trás de tudo isso, eu sou quem sou, porque somos todos nós. Então, Ubuntu para você, Ubuntu para nós, Ubuntu é uma filosofia muito bonita que mostra o respeito, que mostra a tolerância, a solidariedade, o amor e a compaixão e a empatia para com o próximo. E isso faz muito sentido para todas nós que somos professoras, porque aquilo que mais nós fazemos é olhar para os nossos alunos e termos ali a esperança de um futuro melhor. Mas nós, como pessoas, nós, como humanas, nós também sofremos. E muitas vezes nós sofremos, professora, por causa dessa autossuficiência. Mas porque essa autossuficiência ela foi arraigada em nós de determinada maneira que nós achamos que nós não precisamos de ajuda. Pelo contrário, nós precisamos de ajuda. As pesquisas estão mostrando cada vez mais professores adoecendo, professores sofrendo de crise de ansiedade, professores que estão aí se afastando, não mais porque tem bursite, não mais porque tem calos vocais, professoras que estão se afastando do ambiente profissional, do ambiente de trabalho, da sua missão de vida, porque estão adoecidas emocionalmente, porque estão enfraquecidas emocionalmente, porque não sabem mais como lidar com os seus sentimentos, não sabem como lidar com a sua ansiedade, não sabem como lidar com os seus pensamentos. Por isso, professora, por isso a necessidade de ajuda. E não ache que você vai caminhar sozinha. Por isso que nós estamos aqui também, para poder junto com você semear para que o seu legado seja colocado aí para os seus alunos, para a sua escola, para o seu país, seja colocado para onde quer que você for, que o seu legado seja muito grande, aonde você, para isso, precisa aprender a gerenciar os seus sentimentos, a entender os seus pensamentos, a mudar os seus valores e crenças que te limitam, a escolher e fortalecer as suas novas decisões, a agir em prol daquilo que você quer e aprender a lidar com a procrastinação e a realizar, a alinhar os seus sonhos com o seu objetivo de vida. Por isso que também, mediante a todas essas estatísticas, nós lançamos, eu e minha equipe, escrevi esse livro aqui, O que há por trás da ansiedade. Se você quiser mais informação, tem aí no descritivo e você pode adquirir um livro como esse e também entender o porquê que a ansiedade funciona e como melhorar e como usar ferramentas práticas e autoaplicáveis para você entender o que há por trás da ansiedade e aprender a conviver e a lidar com ela de forma saudável. Porque o isolamento, ficar preso aqui na sua mente, isso também causa ansiedade. Então, como lidar, ou como tratar, nós também podemos te ajudar com isso. Então, olha só, professora, se você está agora comigo até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativado e faz um favor para mim, compartilha esse vídeo. Compartilhar esse vídeo é muito rápido, é só clicar ali na setinha e compartilhar. E aqui também, ó, estão as nossas redes sociais.
tanto Facebook quanto Instagram e podcast. Vai lá, acha as nossas redes sociais que vai aparecer de novo aqui para você e se inscreve. Se inscreve para que semanalmente, diariamente, você receba informações importantes que vão te ajudar nessa questão de estar mais juntos. Precisamos ser essa comunidade que cresce junto e que tem falado a mesma língua. Nós precisamos de força emocional. Então, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.